Sejam todos muito bem-vindos ao quinto podcast da Associação Baiana de Medicina, cujo tema será Fake News na Medicina. Informação falsa faz mal à saúde. Eu sou Hélio Braga, diretor científico da Associação Baiana de Medicina, sou o segundo vice-presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e diretor de Relações Institucionais da Rede Dó na Bahia. Eu dou as boas-vindas aos nossos colegas, é um grande prazer ter conosco o Raimundo Paraná e a Lina Feitosa. Dr. Raimundo Paraná é médico graduado na Faculdade de Medicina na Universidade Federal da Bahia, com residência médica em gastroenterologia no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Foi fellow em hepatologia no Hospital Hotel Dieu, no Instituto de Pesquisa Médica na França, na Universidade Claude Bernard. Ele é mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal da Bahia e livre docente em hepatologia clínica da UFBA, professor titular da Faculdade de Medicina da UFBA e coordena o programa de educação médica continuada em hepatologia, chamado Hepatologia do Milênio, desde 1997, e esse é um dos cursos mais conceituados e mais importantes no nosso país. Ele também é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia, de 2009 a 2011, e da Associação Latino-Americana para Estudo dos Fígados, de 2018 a 2020. Ele também é médico assessor da Câmara Técnica em Hepatite Virais, do projeto da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e também do Ministério da Saúde do Brasil. Ele é pesquisador da Universidade Federal da Bahia e do Instituto DOR de Pesquisa e é diretor do Hospital Aliança da Rede DOR, Salvador, Bahia. Ele possui linhas de pesquisa em hepatotoxicidade por medicamentos e ervas, hepatites virais e doenças relacionadas. É um grande orgulho para todos nós termos o Dr. Paraná conosco. Para participar também da discussão, teremos a doutora Lina Feitosa, que é médica graduada pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Ela fez residência em clínica médica no Hospital Santa Isabel e na Universidade de São Paulo também, onde também fez residência e doutorado em endocrinologia e metabologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Ela é membro ativa da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e da Sociedade Brasileira de Diabetes e é membro também do Departamento de Diabetes na Gestação na Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela é professora na graduação e no mestrado de medicina na Faculdade Sarnes. Também é docente da residência em clínica médica no Hospital Santa Isabel e docente na residência de endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Ela atuou como médica coordenadora do Serviço de Endocrinopatias na gestação da maternidade Professor José Maria Magalhães Neto e hoje é coordenadora do Serviço de Endocrinologia do Hospital Santa Isabel. Além disso, é coordenadora do Serviço de Endocrinopatias na gestação na maternidade Maria Conceição de Jesus e supervisora da Comissão do Controle Glicêmico Hospitalar no Hospital Santa Isabel. Ela atua principalmente nos seguintes temas: diabetes mellitus, controle glicêmico hospitalar, dislipidemia, endocrinopatias na gestação, tireoidopatias e obesidade. Tem ampla experiência em endocrinologia hospitalar e formação em equipes de trabalho. Então, para mim, é uma grande honra tê-los conosco e, sem dúvida alguma, uma das principais funções da Associação Baiana de Medicina é de compartilhar conhecimento científico com embasamento técnico e respaldado na ciência. Então, tê-los conosco é uma imensa satisfação e um orgulho para todos nós da Associação Baiana de Medicina. Gostaria de começar esse nosso podcast com uma pergunta a Dr. Raimundo Paraná. Gostaria de frisar a questão da autonomia médica, que é algo muito discutido nos dias atuais, e ao mesmo lado nós temos o princípio da não maleficência. Quando nós nos formamos, nós juramos que a primeira coisa que nós vamos fazer é não fazer o mal ao paciente, não prejudicar o paciente. No último podcast que nós tivemos aqui sobre transtorno do espectro autista, foi falado sobre uso de lavagem intestinal com ozônio em crianças, uso de drogas anti-inflamatórias para tratar transtorno do espectro autista, quando a gente sabe que não existe nenhuma inflamação cerebral, uso de capacete mental com eletroestimulação para tratar essas patologias. Então, até que ponto nós devemos aceitar a autonomia médica em casos como esse e até que ponto nós temos que trabalhar para combater essas prescrições que não são baseadas em evidências e, além disso,
podem trazer mal a crianças e a pacientes adultos também? Hélio, excelente pergunta, um prazer estar aqui com você. A autonomia médica, ela já nasce contida pelo próprio juramento de Hipócrates e pelo princípio da não maleficência. Primo non nocere, primeiro não faça mal, depois você procura fazer o bem. Isso significa que nós temos que nos apoiar em saber exatamente o risco e o benefício de qualquer conduta. É o que eu chamo e digo a meus alunos, é a balança da sensatez. Tudo tem seu risco e algumas coisas podem ter benefícios. É colocar na balança da sensatez, cujo fiel da balança é a informação científica de qualidade. A informação científica de qualidade, ela vem com evidência científica, que chegou nos anos 80 para a segurança do paciente e para a segurança do médico também. Deixou de ser a medicina do achismo, do que eu acho. A medicina em que a opinião do experto era que valia, para ser a medicina onde você comprovava que o benefício de qualquer atuação sua, de qualquer prescrição, de qualquer orientação sua, era superior ao malefício que isso poderia causar. A medicina baseada em evidência precisa ser valorizada. E ela foi muito valorizada e ela vem evitando grandes erros que a medicina cometeu. Vou citar alguns aqui, alguns que eu tive... infelizmente, na minha formação médica, eu vi acontecer e hoje jamais aconteceria novamente se praticarmos a medicina baseada em evidência. Um exemplo, lá na Idade Média, paciente que tinha peste bubônica e você sangrava o paciente, morria todo mundo. Porque se considerava que você tirava o sangue e aquilo gerava mais humores, bons humores e tirava os maus humores que causavam a doença. Uma insensatez, mas que durante séculos condenou muita gente à morte. Outro, mais recente, talidomida na década de 60. Sem nenhum estudo que avaliasse o uso da talidomida em mulheres grávidas, virou moda usar talidomida para a mulher não enjoar nos primeiros 3 meses da gravidez. Condenou na década de 60 uma geração inteira a grandes sequelas. Está proibido hoje. Mas vou citar outras, muito mais perto. A extosomose, paciente com extosomose, que é a xistose, que a gente sabe causada por um verme, muito comum, já foi muito mais comum do que é hoje. O indivíduo tinha a forma hepatosplênica, que é aquela forma mais grave da doença, e aí, baseado em opiniões individuais, se tirava o baço do paciente e se fazia o chuleio das varizes do esôfago no esôfago. O que é que isso gerou? Hoje, uma geração de pacientes que tem trombose de veia porta, que não podem se beneficiar do transplante, isso acabou, ninguém mais faz isso. Então, assim, a medicina baseada em evidência nos trouxe esta oportunidade de não causar malefício ao nosso paciente. Agora, ela precisa ser utilizada com sabedoria. E para se utilizar com sabedoria, precisa ter boa informação técnica, isso significa o indivíduo ser bem formado na sua faculdade, e boa formação moral, para que ele saiba utilizar bem as ferramentas que a medicina baseada em evidência traz, para que ele não possa manipular dados, nem utilizar revistas de terceira linha, que não são revistas científicas de credibilidade. Para que ele possa também aprender que para determinadas perguntas e determinadas definições que ele deve tomar com o seu paciente, ele tem que usar metodologias específicas para dizer ao seu paciente que ele vai beneficiá-lo e não maleficiá-lo. Infelizmente, boa parte da medicina praticada no Brasil hoje está perdida nisso, e boa parte disso vem através das fake news e da divulgação de notícias falsas que afrontam, que ferem de morte essa joia que a medicina conquistou, que se chama evidência científica. Perfeito. Alina, uma das coisas que nós temos visto muito hoje em redes sociais, em prescrições também médicas, é o uso de implantes hormonais como chip da beleza. Você, como endocrinologista com excepcional formação, uma grande formadora de opinião, quais são os principais riscos associados a esses implantes? O professor já pontuou muito bem qual é o risco de não se usar a ciência como baliza para poder construir conhecimento em relação à área da medicina. Isso é o que está acontecendo em relação aos implantes hormonais. Então, todas as vezes que se usa hormônio para fazer tratamento de pacientes, nós fazemos tratamentos hormonais quando o indivíduo tem deficiências ou quando o paciente tem excessos hormonais, ele precisa de bloqueios hormonais.
Essas são as indicações de se usar hormônios. E para isso o indivíduo tem sintomas, tem doença, tem o exame documentando que ele tem aquela deficiência, tem o livro, a diretriz, temos o consenso que fala que nós devemos usar aquela dose para aquela doença e daquela forma. É assim que se faz. E daí surgiu, não sei exatamente qual foi a forma como surgiu isso, a utilização de hormônios sob a forma parenteral, a utilização de misturas diversas de hormônios em quantidades que muitas vezes são desconhecidas, e é muito comum na prática clínica a gente perguntar ao paciente o que a senhora está usando, o que tem no teu implante, e a pessoa não sabe dizer nem o nome da medicação, nem tampouco a quantidade do que tem, e às vezes a gente está acompanhando um efeito colateral que não é nem identificado, a gente não sabe nem o que é. Muitos desses implantes, eles são completamente absorvíveis. Quando é colocado na circulação, ele já se perde, a gente não consegue, mesmo retirando, né, a cápsula desse implante, a gente não consegue mais resgatar. E o grande problema do uso dos implantes é que é a ausência de evidência científica que documente que eles são seguros. Então, muitas vezes o que a pessoa vai falar assim, mas eu me senti muito bem ao colocar esse implante. No caso de uma mulher, por exemplo, eu melhorei minha massa muscular, melhorei a libido, minha relação com meu esposo melhorou bastante, eu conseguia fazer tais coisas, agora eu consigo fazer. A gente muitas vezes não sabe o que tem dentro desse implante, mas ela também não sabe que ela pode estar causando danos eventualmente à sua saúde. E o grande problema é não ter a evidência científica para isso. E tudo o que se usa em medicina, o professor pontuou muito bem aqui, a gente precisa provar que ele causa bem, ele traz benefício, ele trata uma doença, isso cabe para hormônio, qualquer tipo de medicação, mas ele principalmente, primeiro, não causa danos. Perfeito. Então, quando a gente estuda medicações e para implantes não existe isso, a gente tem várias fases de investigação dessa medicação. Nós temos as fases pré-clínicas, onde as medicações são utilizadas em animais de experimentação, onde se estuda a farmacocinética, a farmacodinâmica, como funciona, o que a gente quer ver aquele efeito. Depois a gente tem várias fases, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4, que vão desde o uso da medicação em usuários saudáveis, depois em indivíduos doentes, depois fase de grandes ensaios clínicos, onde a gente vai testar no número grande de pessoas se aquela medicação causa o benefício e se ela traz também o malefício, calculando percentuais, detalhes do uso dessa medicação. Então, toda essa cadeia de sequência de investigação de medicação para implante não tem. Simplesmente o implante é feito de qualquer forma, com mistura de componentes que muitas vezes não são nem conhecidos e às vezes não são nem permitidos pela Anvisa. Existe um dos mais utilizados atualmente, não é nem registrado na Anvisa para o seu uso em implante. Então, isso é um risco à população. Perfeito. Um risco sendo vendido de forma até cara, enganando muitas vezes o paciente, dando a ele perspectivas que não são realísticas. Perfeito. Pegando o gancho em cima dessa fala de Alina Paraná, ela falou que muitas vezes alguns pacientes colocam chips e muitas vezes não sabem nem o que foi colocado nele em relação a hormônios. Mas você tem alguns projetos de pesquisa dentro da Universidade Federal da Bahia que você estuda algumas dessas fórmulas que foram prescritas por médica, e quando você estuda essa fórmula dentro do laboratório da Universidade Federal da Bahia de farmácia, você vê que a composição é completamente diferente. Então, mesmo que o paciente tenha uma prescrição, o que está compondo aquela fórmula é diferente. E a segunda coisa que eu queria que você abordasse também é a questão do uso dos chás. Há um discurso que isso aqui é natural, não faz mal. E você tem uma série de trabalhos e projetos de pesquisa dentro da Universidade Federal da Bahia que comprovam que mesmo sendo produtos naturais, eles podem ter malefício. Então fale um pouco dessas pesquisas que você tem sobre chás e sobre o estudo dessas fórmulas de suplementos que são usadas no dia a dia. Claro, vamos falar sobre isso. Eu vou completar uma coisa. Tive agora pacientes que adoeceram e que, para minha surpresa, e eu acho que isso é fraude. Eu acho que é fraude, porque eu custo acreditar que alguém tenha colocado tadalafila e ocitocina num chip.
Os pacientes adoeceram com isso, mas estava lá na prescrição que tinha tadalafila e ocitocina. Não são as vias de absorção estudadas pelos laboratórios que produziram essas medicações. Isso eu me certifiquei. Então, eu espero que tenha sido uma fraude, porque uma fraude, a que ponto nós chegamos? Uma fraude pode proteger o paciente, porque imagino se colocar um implante com esses medicamentos no subcutâneo sem conhecer o nível de absorção, o tempo de absorção. É um risco absurdo. Voltando, Hélia, à sua pergunta é extremamente interessante, porque não é um fenômeno só do Brasil, não. Esse é um fenômeno no mundo todo. Isso está publicado. Tem vários trabalhos na Europa e nos Estados Unidos em suplementos alimentares. Mais ou menos 20% dos suplementos alimentares, eles têm substâncias que não estão nos seus rótulos. É preciso entender assim, suplemento alimentar não é medicamento. Então, não é exigido pelo regulatório os estudos de fase 3 que a Lina falou. Estudos prospectivos, randomizados, onde você coloca um grupo, é preciso ser multicêntrico, não ser com um grupo só, tem que ter um controle externo, é todo um cuidado para você evitar que você interprete mal ou que você fraude as informações por interesses comerciais. Isso é um cuidado muito grande. Isso é medicina baseada em evidência na veia. Né? Então, o que ocorre? Para um suplemento alimentar, não precisa nada disso. Então, ele simplesmente vende e diz que aquilo funciona. Aquilo é propaganda, não é bula. Né? Então, há diversos suplementos e não há hepatologista nesse país que não tenha passado pela experiência de ter um paciente que adoeceu com um suplemento proteico. E a gente diz, o suplemento proteico pode até adoecer o rim, porque isso causa hiperfiltração glomerular, que é um mecanismo fisiopatológico que pode lesar o glomérulo. Não estou dizendo que isso aconteça, mas em tese pode acontecer algo muito semelhante que acontece no diabetes e na hipertensão arterial. Mas no fígado não teria sentido, mas os pacientes adoecem. Quando a gente vai avaliar o que tem dentro do suplemento, aí é uma surpresa. E a gente faz isso junto com a Universidade Federal da Bahia, algumas teses. Nós temos um grupo multidisciplinar com farmacêuticos, em que a gente avalia o que está lá dentro. E quando a gente avalia o que está lá dentro, aí a gente encontra coisas absurdas. Ultimamente, num deles tinha sibutramina. Sibutramina e bupropiona. Não estava no rótulo. Um outro que veio de Pernambuco para a gente, que era só um suplemento proteico, o paciente fez uma hepatite grave e dizia que era whey protein. Tinha tudo menos whey protein. Substâncias... Isso é fraude. Fraude absoluta. Mas isso, volto a dizer, isso é descrito. Teve um estudo em São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, que pegou aleatoriamente suplementos vendidos em lojas. Certo. E ele, em 20% tinha adulteração. Isso, a maioria dos suplementos, a adulteração é com anabolizantes. Por quê? Suplemento não vai fazer ninguém ganhar massa muscular. Mas se alguém tomou e ganhou, ele vai... Fica famoso. Ele Faz vai... propaganda. Ele vai fazer propaganda. E aí tem aquela história do algoritmo. Ele vai influenciar não sei quantos que vão influenciar não sei quantos. É uma jogada meramente comercial. Quanto às fórmulas, e aí a situação é grave. Primeiro porque é uma espécie de pó de pirim-pim-pim e cada um tem o seu. Eu nunca vi esses prescritores terem uma fórmula normal. Como nunca vi eles concordarem no porquê que estão prescrevendo aquela fórmula. Às vezes é a mesma erva que um diz que é para uma coisa, outro diz que é para outra. Essa é a medicina do achismo, não é baseada em evidência. A medicina baseada em evidência não tem minha opinião. Tem o que está provado. Isso, né? Porque senão a gente aprende desde cedo que em medicina, quando você tem muitas explicações para uma coisa só, é porque nenhuma presta. Perfeito. Quando tem uma que presta, que a gente sabe exatamente, todo mundo usa ela. Eu sempre falo para meus pacientes, se você tiver um infarto e for em qualquer hospital, você vai ser tratado igual, porque a gente sabe o que salva a vida no infarto do miocárdio. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai fazer nenhuma experiência com você. Porque a gente sabe, a evidência científica é assim. Então, quando você vai para 10 profissionais como esse e sai com 10 orientações diferentes, nenhum presta. Nenhum. Perfeito. E aí essas formulações são absurdas. Aí traz. Maca peruana é tóxico. Tem paciente transplantado por maca peruana. Espirulina. Cúrcuma. Cúrcuma com pimenta negra, com black pepper. Proibido na Europa. Um surto de hepatite fulminante na Europa. Cúrcuma agora nos Estados Unidos, contaminado com cromo e com chumbo. Alerta do NIH, Morozil, que nós publicamos aqui, hepatite grave, e que o NIH dos Estados Unidos
colocou em alerta por causa da nossa publicação. E aí, por aí vai, são várias e várias invenções. E observe, Hélio, Alina, que isso obedece a um modismo. Sim. Há 20 anos era o cogumelo do sol. Curava tudo, curava até câncer. Ninguém mais fala em cogumelo do sol. Aí sai o cogumelo do sol, aí vem a aloe vera, a babosa. É tudo. Aí daqui a pouco, a babosa foi proibida, porque tem malefícios sérios. Embora ainda seja vendida no Brasil, ela foi proibida. Aí desaparece. Sim. Aí veio o noni, rapidamente proibido, porque é tóxico. Aí veio o hibisco. Não causa nada, não tem benefício e malefício. Hibisco é graxa, aquela florzinha de graxa, que alguém disse assim, eu vou ganhar dinheiro com isso. Aí explorou aquilo, aí saiu o hibisco. Agora é a cúrcuma. Sim. A cúrcuma, sim, faz mal. Ela tem interação, inclusive, com medicamentos alopáticos. Ela tem interação com outras ervas, que contêm o alcaloide. Tem muitas reticências, muitas publicações já sobre isso. Mas continua, está numa moda no Brasil. Mas daqui a um ano, Hélio, Alina, ninguém vai falar em cúrcuma. Vão inventar outra. Porque esta é a regra desta fake medicina. É se criar um conceito falso, se explorar até a exaustão, e quando ele entra em fadiga e exaustão, cria-se outro para continuar esse mesmo processo. Paraná fez um destaque, um aspecto que eu acho que vale a pena nós reforçarmos. Paraná falou da importância, quando se fala de medicina baseada em evidência, avaliar a qualidade da revista onde foi publicado aquele artigo. Certamente um artigo publicado no New England, no JAMA, são artigos certamente que a metodologia muito bem feita, são artigos confiáveis. Porém, ao mesmo tempo, alguns profissionais usam artigos em revistas desconhecidas que não são citados por outros pesquisadores e que, dessa forma, a confiabilidade nessas revistas é muito menor. Então é importante, quando nós avaliarmos medicina baseada em evidência, avaliarmos também a qualidade da fonte que está sendo utilizada para embasar uma determinada decisão terapêutica. Hoje, conversando mais cedo com a Alina, ela citou um caso de um paciente que tomou vitamina D e que teve uma série de complicações devido a uma hipervitaminose. Compartilhe conosco um pouco qual foi a história desse paciente, as complicações que ele teve devido ao uso inadequado de suplemento de vitamina D. Esse paciente recebeu a orientação do uso de vitamina D sem que houvesse nenhuma documentação de deficiência ou insuficiência ou sequer a necessidade dessa suplementação. Recebeu a suplementação numa dose elevada por um tempo prolongado e fazia uso de vários outros suplementos, inclusive informação de família dizendo que era uma pessoa que se cuidava muito bem de saúde, e essas às vezes a gente tem até receio, porque na busca, no afã de melhorar a sua saúde, às vezes se expõe a esses profissionais que, de qualidade bastante duvidosa, prescrevem sem ter o devido lastro da ciência. Então ela fazia uso dessas doses elevadas de vitamina D por um tempo prolongado, e uso de vários outros suplementos, dos quais não sabíamos nem os nomes. Aqueles que a gente teve acesso, a gente pôde ver a quantidade do que tinha, e tinha lá a vitamina D. O que resultou isso? Resultou numa internação, numa documentação de uma complicação grave neurológica, causada por excesso de vitamina D e hipercalcemia, que é o que acontece quando o paciente tem uma intoxicação por vitamina D. E é um paciente que se encontra hoje bastante comprometido sob o ponto de vista neurológico, que a gente não sabe o grau da reversibilidade, infelizmente. É muito triste isso, né? É algo, assim, lamentável, especialmente porque é algo que acho que vale a pena a gente pontuar, que vitamina é remédio. Vitamina não é para ser tomado porque a pessoa está fraca ou porque ela está cansada ou ela não se concentra. A gente usa a vitamina quando o paciente tem hipovitaminose. A gente usa hormônio quando um paciente tem deficiência hormonal. A gente usa medicação para hipertensão quando o paciente ele é hipertenso. Não existe prescrição porque a gente acha que vai melhorar a imunidade ou porque o indivíduo vai melhorar a sua disposição.
a não ser que tenha um artigo de boa qualidade metodológica, uma meta-análise, que é a conjunção de vários artigos que tenham demonstrado aquele benefício, documentado o benefício e não haver um malefício. Então, vitamina D é uma vitamina, é um hormônio que, quando usado de forma inadequada, resulta no caso que aconteceu. E virou um hormônio que é utilizado de qualquer forma. Qualquer farmácia que a gente vai encontra não só vitaminas, e às vezes você pergunta, você vê o paciente chegando no balcão perguntando o que eu uso porque eu estou com a mente fraca. E aí recebe lá, sai de lá com uma prescrição que já tem lá um balcãozinho com várias vitaminas, cúrcuma. Às vezes eu mando uma foto para o professor, olha isso aqui. Na verdade, estou aliviando meu sentimento, que eu olho aqui, meu Deus, no meio da farmácia, um elemento tóxico. Como é que pode isso? Não tem condição. Então, assim, é preciso que a ciência balize todas as nossas prescrições. E aí eu fico a pensar que o professor estava contando, né, a história da evolução desses modismos. Por que as pessoas buscam esses modismos? E eu estava lendo esses dias por que as pessoas têm uma facilidade de acreditar no ocultismo, uma facilidade de acreditar no fantástico, no que não é explicado. Gente, porque ciência é chata. Ciência é muito chata. Ciência precisa de método, precisa de estratégia, precisa de cálculo, precisa de estatística, precisa identificar qual é o artigo que está adequado, sendo adequado sob o ponto de vista metodológico. Então, quando você lê um artigo, você não acredita na informação que está ali nele, mesmo que ele seja de boa procedência. Nós precisamos saber interpretar criticamente aquele artigo. Então, a gente vai analisar se o N daquele artigo está adequado, se ele foi multicêntrico, ele foi feito em vários locais, se aquela população ela serve para ser comparada com o paciente que está aqui na minha frente no consultório. Eu preciso saber se os métodos estatísticos aplicados serviram para poder resultar naquele resultado e aquele resultado é crível. Então, existe a chance e o acaso e existe a possibilidade de acerto e erro. Então, quando se aplica a metodologia científica em cima daquele dado, aí a gente vai poder acreditar ou não naquele resultado. Então, não adianta eu olhar um título e um resultado e acreditar. Eu tenho que interpretar, ver criticamente. Então, veja só quantas etapas. É chato. A maioria das pessoas quer informação em 30 segundos. E ela, quanto mais fantasiosa, quanto mais interessante, quanto mais oposta, muitas vezes, ao conhecimento chato científico, mais interessante ela se torna. E as pessoas têm tendência a acreditar naquilo que a sua própria crença, que sua baliza pessoal já acredita. Então, se eu sou uma pessoa que tem tendência a acreditar que a atividade física ela ajuda, se for uma pessoa lá no Instagram e falou assim, a atividade física é ótima para melhorar o diabetes, só malhe, pare todos os remédios e aí você vai ficar bem. Eu que já malho vou pensar, poxa, que bacana, isso aqui combina com a minha crença. Eu não estou olhando se foi feito no estudo científico, se foi multicêntrico, se foi randomizado, placebo controlado, simplesmente eu acredito e vem. E isso se multiplica. E é muito mais fácil acreditar na minha crença do que eu pegar lá um estudo e vou avaliar se a ciência dele está boa ou não. É por isso que divulga. Certíssimo. Ciência não é questão de opinião. Alguém opina se a Terra é redonda, quadrada ou plana? Agora mais não, mas já no passado... Já teve gente que andou opinando aí, mas não tem credibilidade que opina sobre isso. Isso não é ciência. Ciência não é opinião. Ciência é comprovação científica. Agora, tem pessoas que desvirtuam a comprovação científica se utilizando de artigos de má qualidade, artigos inapropriados, a gente viu isso durante a Covid, por exemplo, quando se usava de artigos retrospectivos para se indicar esse ou aquele. Artigo retrospectivo não é para se indicar tratamento, não é a metodologia usada para isso. A metodologia são artigos prospectivos, randomizados, no mínimo uma coorte prospectiva. Estou falando esses termos porque esses termos são da medicina baseada em evidência. Mas é o que define, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Isso aqui tem tal risco e tal benefício. Fora isso, não. Opinião de expertos, relatos de casos, artigos retrospectivos que foram muito usados para justificar determinados absurdos que foram cometidos e que continuam sendo cometidos até hoje em todas as áreas. Não, isso não é medicina baseada em evidência, isso não é ciência. Isso é achismo, e o achismo é sempre desvirtuado para o interesse pessoal e para inebriar as pessoas através das suas crenças.
E completando o que você falou de vitamina A causa cirrose e hipertensão portal, vitamina E há fortes indícios de que aumente o risco de AVC, Isso. fortes indícios. Então, assim, vitamina não é inócua, vitamina pode causar mal. Sim, sim. Só complementando aqui, a Lina falou sobre a questão de ser um tema um pouco chato de se estudar, muito trabalhoso, mas eu não vejo fake news em iniciativas de tratamentos que não gerem um recurso financeiro maior. Então, assim, certamente é um tema que dá trabalho você fazer ciência, se você for seguir uma metodologia de uma forma rigorosa, isso é muito difícil, mas eu não vejo ninguém fazendo prescrição de água com sal, água com açúcar. São sempre fórmulas milagrosas, caras, sempre são antecedidas de um número absurdo de exames desnecessários, de uma série de dosagens. Então, assim, nós temos que entender que a fake news está muito atrelada a um recurso financeiro que aquele profissional vai ganhar com essas prescrições sem evidência científica. Então, não é apenas a questão de nós termos falta de metodologia por ser difícil, mas as pessoas só fazem prescrição de fórmulas mágicas caras e que não tem muitas vezes evidência científica que vão trazer um malefício para os pacientes. Hélio, você já viu algum desses frequentadores de rede social com essas coisas mirabolantes e inebriantes lutar para que tenha o seu tratamento no SUS? Nunca. Nunca. Claro que não. O grande viés é o viés financeiro. É financeiro. O interesse disso é comercial, é financeiro, nada mais. O professor já deve ter vivenciado isso na prática, de pacientes que chegam a ele e falaram que passaram um determinado médico, o médico passou determinada fórmula e ele saiu do consultório, ele recebe uma ligação da farmácia dizendo: o médico do senhor prescreveu tal fórmula. Ok, já estamos aqui com a fórmula pronta, pode vir buscar 10 mil reais. Algo assim. Isso denuncie. Isso aí é uma infração ética que precisa denunciada ao CRM. Por quê? Ser denunciado ao CRM. Porque quando você recebe uma prescrição que deve estar atrelada ao seu diagnóstico, isso é sigiloso no consultório médico. Ninguém pode saber até a sua decisão de ir comprar e tomar aquela medicação. É uma decisão que é sua. Então, no momento que você coloca um terceiro, que nem médico é, sabedor do seu diagnóstico e da sua prescrição, o nome disso é infração ética. E isso precisa ser denunciado. Não é uma boa prática, nem do ponto de vista moral, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista humanístico, não é. E aí abre uma outra perspectiva. Que tipo de interesse essa pessoa tem? Porque se o médico está recebendo pelo que prescreve, é outra infração ética. O médico não pode receber pelo que prescreve. O nome disso é conflito de interesse. Está lá no nosso código de ética. Perfeito. Você, como cientista, Paraná, queria abordar um tema que recentemente nós vimos duas cientistas que foram condenadas por desmentir algumas fake news que diabetes era causada por vermes. No nosso último podcast sobre transtorno do espectro autista, a colega falou também que ela questionou o uso de lavagem de ozônio para tratar autismo e uso de capacete mental, uso de droga anti-inflamatória, e também foi condenada. Ao mesmo tempo, eu quero parabenizar o Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que cassou essas decisões, dizendo que elas eram baseadas em evidência, essas posições dessas pesquisadoras. Como você enxerga essa questão do o que o médico pode fazer em prol da sociedade quando nós nos deparamos com outros médicos ou profissionais da saúde utilizando prescrições que podem fazer mal aos pacientes? O que é que você recomenda que esses médicos façam? Bom, primeiro, decisões de justiça a gente questiona na justiça, né? Então, muitas vezes, existe um ímpeto nosso de tomar a defesa, tamanha a nossa indignação por aquele impropério. Porque, observe, Alina, é impressionante. Quais são as pessoas mais vítimas disso? São aquelas mais desesperadas. São os indivíduos que têm câncer, é o indivíduo obeso que lutou a vida toda para perder peso, né? E é o pai de um autista. Então, você tirar proveito de uma situação como essa, isso demonstra o tamanho deste crime.
E aí você tratar e conduzir um autismo com uso de anti-inflamatório, com enema de ozônio, capacete de ondas eletromagnéticas. Não, isso é inaceitável do ponto de vista humanístico. Isso é absurdo. Mas essa nossa indignação precisa nos deixar com a mente muito clara de como a gente deve seguir. Existem as vias normais, que não são as vias mais rápidas, não, às vezes até mais frustrantes, mas elas são as vias normais. Ao invés de mostrar esse problema num tom de desqualificação, no mesmo meio em que ela foi veiculada, não. Proceda a uma denúncia. E essa denúncia a gente tem 2 mecanismos, ao CRM e ao Ministério Público. No Ministério Público existe lá um grupo que trabalha unicamente com saúde. E eu tenho certeza que, se fundamentar, o Ministério Público vai entender. Porque o que é que acontece? Quando a gente pega aquela postagem absurda, ridícula, mentirosa, e a gente fica indignado com aquilo, com a vontade de reagir, mas se a gente reage da mesma forma, perante a lei, tudo que é vinculado às redes sociais ainda não está muito definido. Então, isso pode ser interpretado por algum juiz de primeira instância como uma desqualificação ou como uma injúria, alguma coisa desse sentido. E apesar do juiz, ele pode até ter a consciência de que aquilo ali o médico fez de boa fé, mas fez errado perante a lei, porque ele tem a lei, não é a vontade dele, é a lei. Perfeito. Mas agora eu acho que o Supremo deu um passo à frente nisso com essa colocação, esse acordo do Dias Toffoli, não acordo ainda, mas um parecer do Dias Toffoli, que mostrou que é possível sim a gente reagir, mas muita cautela nessa reação, porque pense que do outro lado as pessoas estão preparadas para isso. Elas estão preparadas para se defender, porque o indivíduo que comete o crime premeditadamente, ele antes pensa em tudo. Sim, perfeito. Então, ele está preparado para se defender. Só reforçando para vocês, Paraná, quando fala CRM, como nós temos também não médicos participando do nosso podcast, CRM é o Conselho Regional de Medicina. Então, se você está indignado com algum tipo de tratamento, denuncie ao Conselho Regional de Medicina, você sendo médico, para que possa ser investigado esse tipo de conduta. E se há também, dentro das mídias sociais, das redes sociais, divulgações de promessas de chips de beleza que vão tratar de uma forma perfeita, vão trazer o bem-estar do paciente, a cura de uma série de doenças, e seja considerado uma infração ética, denuncie ao CODAME do Conselho Regional de Medicina. O CODAME vai investigar se esse uso das mídias sociais, a propaganda médica, é adequado ou não. Hélio, me permita, existe também um site chamado Vigicom, que é um site de um observatório nacional de efeitos deletérios relacionados aos hormônios, onde chama Vigicom, né? Perfeito. Onde tanto o médico quanto o indivíduo que se sentiu lesado ou cometido por uma prescrição inadequada de hormônios, é um site de observação de efeitos. O objetivo desse site não é denúncia, mas ele tem sido utilizado para poder compilar os efeitos colaterais relacionados nacionalmente ao uso inadequado de hormônios. Por exemplo, esse caso que a gente vivenciou hoje, e a gente conversou aqui um pouco sobre a intoxicação por vitamina D. Esse é um caso que deve ser relatado no Vigicom, para dizer, olha, existiu um paciente que apresentou um dano grave neurológico relacionado a doses tóxicas de vitamina D. É reportado lá para que, nacionalmente, outros órgãos possam identificar e utilizar esses dados, até para contra-argumentar, né, estratégias governamentais para coibir esse tipo de situação. Só para esclarecer, o Vigicom é um site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Multissociedades. Então é importante também termos consciência realmente desse site. Acho fundamental fazermos essa denúncia. Tem médicos de 30 sociedades diferentes, de especialidades médicas. Perfeito, espetacular. Aline, em relação às soroterapias, com uso de azul de metileno, soro de beleza, você tem se deparado muito com isso no seu dia a dia de consultório?
No meu consultório, felizmente, Hélio, não chegam pacientes assim. Como eu tenho uma população muito voltada para a endocrinologia hospitalar, eu não trabalho com a parte de estética e, né, ganho de massa muscular ou, né, relacionada a isso. Não chega exatamente, mas eu acompanho com os colegas nas redes sociais e esse tipo de prescrição. A gente sabe que as medicações, elas têm vias de absorção. E essas vias de absorção, elas são estudadas, como a gente já falou aqui várias vezes, por estudos científicos naquelas fases todas que eu falei, né? Fase 1 até fase 4, fase pré-clínica, fase clínica, documentando que a via subcutânea, a via oral, a via venosa serve para determinado medicamento A, B ou C para ele ser absorvido e realizar seu efeito. O que está acontecendo agora? Profissionais de diversas profissões, às vezes nem é médico, né? Tem prometido aos pacientes que a utilização de medicamentos ou vitaminas, que a gente já falou que vitamina é medicação, tem que ter cuidado, pode causar toxicidade. Quando utilizada sob a via venosa, garantirão uma absorção plena daquela substância, melhorando toda e qualquer situação que o indivíduo se apresente para ser curado por aquele soro azul, verde, amarelo, soro da beleza, soro colorido, o que quer que seja. Isso, né, o indivíduo pagando uma quantia muito elevada, muitas vezes para um comprimido que na farmácia vai absorver igual, da mesma forma, e que não tem nenhum estudo mostrando que era para ser usado pela via venosa e é superior à via oral. Não existe isso, simplesmente virou uma panaceia, uma propaganda enganosa para os indivíduos fragilizados na busca de melhoria de sua vida, utilizarem dessa prática sob a informação de que iriam melhorar. Eu acho que o dano maior é ferir a profissão. Por que as pessoas se colocam nesse lugar de usar soros da beleza, ou chip da beleza, ou chá de imunidade, o que quer que seja? Porque a medicina é uma profissão milenar. Ao longo dos milênios, né, das décadas e séculos, o médico sempre foi o indivíduo que ele era consultado para dar uma opinião de saúde, ele era buscado no meio da noite para salvar a vida. E é um indivíduo que, de categoria, da forma do seu trabalho, é balizado sempre com muito estudo, com anos e anos de estudo. Então, esse indivíduo foi alçado a um lugar na sociedade de confiança. Então, usando essa confiança milenar, hoje a gente tem uma medicina que, infelizmente, usa essa confiança que a gente espera que continue, né, professor, existindo, na boa qualidade do profissional, mas usa dessa confiança para fazer esse tipo de terapêutica. Então, se, por exemplo, azul de metileno, existe, eventualmente, alguma evidência para esse tipo de prática em um grupo muito específico. São pacientes com choque hemodinâmico, refratário, talvez tragam benefício nesse grupo, mas não para mim, né, para você, que somos, né, teoricamente saudáveis. Não precisa utilizar isso, isso é má prática. Perfeito. Em relação a essas soroterapias e esses medicamentos, em relação aos malefícios, há mais ou menos uns 2 anos atrás, uma pessoa de 22 anos foi fazer um treino na academia e tomou medicação pré-treino para poder estimulá-lo a fazer exercícios de forma mais efetiva. O paciente teve um ataque cardíaco, o coração começou a bater rapidamente. Ele ligou para o tio, que é um médico do hospital que eu trabalho. E o tio falou, venha para a emergência do hospital agora para poder ver o que é que está acontecendo. Ele, na porta da emergência do hospital, ele parou e veio a óbito. Então, assim, a gente tem que entender que esses produtos, essas substâncias, podem matar. Esse filho desse amigo meu faleceu com 22 anos por usar a medicação pré-treino. Então, existem muitas promessas milagrosas. Como foi dito aqui, a questão de ozonioterapia, nós já vimos também algumas publicações sobre enema de café. Então, Paraná, como é patologista, com gastroenterologista, aplicação retal para tratamento com café, com ozônio, onde nós temos evidência científica para tratamento de qualquer tipo de patologia pela via retal? Mas nenhuma, nenhuma. Mas assim, Hélio, diferente de Alina, os pacientes acabam indo para mim porque eles adoecem. E adoecem geralmente com doença do fígado. Eu não posso dizer que eles adoeceram do soro. O soro, para mim, é uma grande enganação. É aquela enganação que
é nítido. Qualquer pessoa, um estudante de medicina no primeiro ano percebe que aquilo é uma enganação. Né? Qual é o interesse ali? É tomar dinheiro da pessoa. Mas ele não vem sozinho. A maldade nunca vem sozinha. Ela vem num combo. Ela vem acompanhada. Então, o paciente, quando ele chega, ele tem um chip, ele tem uma fórmula cheia de substâncias que podem ser agressivas ao fígado. Basta entrar no livertox.nih, que você vai ver que ali está documentado a toxicidade que foi esquecida pelo prescritor, completamente sonegada pelo prescritor. E aí tem também outras coisas mais. E aí, parafraseando meu sogro, numa frase que você gosta muito, né? Ele falava que a escada da miséria não tem o último degrau. A escada da fake medicina não tem o último degrau. Quando a gente pensa que já viu de tudo, eu já vi no consultório, de muita coisa, mas aparece coisa mais. Essa criatividade é infinita. Então, eu já vi paciente beber urina num determinado momento, eu já vi paciente tirar sangue da veia e injetar, isso, autohemotransfusão, algo que foi proibido na década de 40, já vi voltar, agora saiu de moda, ninguém mais faz. Eu já via paciente sair daqui para ir para Goiânia, usar enema de café, e ela alternava de 15 em 15 dias, um era de café, outro era de chá de camomila no reto. Quem foi que inventou essa? Quem foi que disse que você colocar café no seu reto, fazer uma lavagem intestinal com café, vai curar alguma doença? Onde é que isso está escrito e comprovado? Ozônio, a mesma coisa. Onde está escrito e comprovado? Não tem, isso não tem nenhuma fundamentação, mínima que seja. Eu já vi as pacientes tomarem um suco detox e ir para uma sauna para poder depurar toxina. Toxina é proteína, não sai na pele íntegra. É por isso que o queimado morre. Por quê? Porque ele não consegue reter proteína. Porque a proteína não é expelida pela pele. A pele íntegra, ela expele água e eletrólitos. Proteína não. Mas esse é o conceito que foi passado para o paciente. Ela tomava o suquinho verde dela e depois ia para a sauna e ela achava que estava fazendo uma depuração das proteínas através do suor. Então, as coisas são absurdas. E volto a dizer, a última que eu vi foi impressionante. Foi realmente impressionante. Que o paciente... Foi o penúltimo degrau, professor? Não, é o penúltimo, porque o último realmente não existe. Paciente, uma doença de fígado, e ele vai para um determinado lugar no interior de São Paulo, onde ele bota argila em cima do fígado, fica debaixo do sol, tomando sol para a argila secar, e depois, quando a argila é retirada, as toxinas saem com a argila. Isso custa algo em torno de R$3.000 por sessão. O que é que isso tem em comum? Cada coisa dessa, cada absurdo desse, cada situação inaceitável dessa tem um preço. Alguém está pagando por isso. Se não tivesse a remuneração do prescritor, isso não existiria. Sem dúvida alguma. Eu tive uma paciente, que chegou com hepatite grave no consultório, tomando essas coisas todas, e ela me disse que ela gastou R$14.000 num único dia. E gastou mais, porque ela tinha algo como 220 exames, dos quais aproximadamente 200 eram desnecessários. Absurdo, absurdo. Sim. Alina, tem algumas informações milagrosas, fórmulas mágicas para o emagrecimento, dietas muito restritivas, água com limão, chip. Onde as pessoas podem trabalhar para perder peso de uma forma saudável? E essas prescrições têm trazido também malefícios, né? Paraná faz parte do consultório dele, ele frequentemente recebe paciente com hepatotoxicidade devido a essas dietas e essas medicações, esses hormônios. E Paraná uma vez até comentou comigo que os pacientes muitas vezes ficam dependentes desses hormônios. Eles não conseguem parar, porque o bem-estar que o hormônio dá é tamanho. E mesmo pacientes que desenvolvem tumores de fígado devido aos hormônios, eles não conseguem parar, essas pacientes não conseguem parar, que ficam dependentes. Então, quando a gente fala na perda de peso, como a gente trabalhar de uma forma segura e saudável, sem trazer nenhum risco ou malefício para o paciente? A gente sabe que excesso de peso e obesidade é uma pandemia, né? Aqui no Brasil, 60%
dos indivíduos tem sobrepeso e 25% da população, ou seja, um quarto da população tem obesidade. Obesidade numericamente, né, o IMC acima de 30. Então, há uma busca constante, não só midiática, comparativa entre as pessoas, de buscar um corpo mais magro. Perfeito. E a forma de fazer isso, sabendo que obesidade é doença, está relacionada a mais de 200 tipos de doença, mais de 10 tipos de cânceres, ela realmente precisa ser tratada, mas tratada de forma adequada. Então, a primeira coisa é procurar um profissional que lhe auxilie, da mesma forma como a gente procura o cardiologista para fazer tratamento da hipertensão, da dislipidemia, o reumatologista para a doença reumatológica, sim, procurar um bom clínico ou endocrinologista para fazer o tratamento do seu sobrepeso ou obesidade. E hoje nós temos diretrizes, guidelines, formas que orientam a forma de fazer esse tratamento, cuja base é a modificação do estilo de vida, que envolve a modificação de sua alimentação, com diminuição da ingesta de calorias e modificação dos macronutrientes, evitando ultraprocessados e outras estratégias, o estímulo à atividade física, eventualmente necessidade de avaliação psicológica, porque muitos pacientes que estão acima do peso apresentam transtornos alimentares, eventualmente menores, mas transtorno da compulsividade alimentar, bulimia, anorexia, entre outros. E, por fim, o uso de medicações. Nós temos hoje um rol grande de medicações para tratamento do excesso de peso e essas medicações elas devem ser acompanhadas, devem ser prescritas de forma adequada, de acordo com o bulário, acompanhando seus pacientes não só nos seus efeitos colaterais, mas também na sua forma de perder peso, se está segura, monitorizando os seus exames. Essa é a forma adequada de fazer o acompanhamento de um tratamento de perda de peso. Tudo o que sair disso, dessa forma que está publicada em algoritmo de como é que se faz, vai ser invenção ou vai ser algo diferente do que deveria ser feito. Então, se tem lá, né, redução calórica, atividade física e determinados tipos de medicações, e a pessoa vai utilizar uma dieta que não existe evidência científica para aquele uso daquela dieta, ou vai usar uma suplementação de água com alguma coisa, vamos cair exatamente no que a gente acabou de conversar aqui. Perfeito. São situações onde o paciente vai acreditar nessa terapêutica que não tem nenhuma evidência científica e vai se colocar eventualmente em risco. Então, a gente vê muitas vezes, o professor falou aqui de um implante, de estar lá na fila com uma outra substância. Há um mês, mais ou menos, eu soube de um paciente internado em um determinado hospital aqui em Salvador, com vômitos incoercíveis, vômitos que não paravam com nenhuma medicação, porque foi implantado um implante de Ozempic. Ozempic é de uso subcutâneo. Alguém pôs essa substância, a gente não sabe qual é, né, na quantidade que a gente não sabe quanto absorveu. Então, isso é deletério. Então, tem que buscar um profissional que garanta. E como é que a gente busca esse profissional, né? Então, no site do Conselho Federal de Medicina, nosso site regional, você coloca lá o nome do profissional, coloca o seu CRM, se você souber, você vai ver que aquele profissional está ativo ou inativo, se aquele profissional anuncia a especialidade que ele diz ser, então, endócrino está lá, endocrinologista, clínico geral, hepatologista, clínico geral, radiologista, está lá identificado aquele profissional. Essa é a primeira atitude, eu acho, que a população pode fazer antes de ir no médico se ele não tiver uma recomendação. E sempre buscar se aquela informação está fazendo sentido, né? Se você for um profissional, poxa vida, isso aqui faz algum sentido, essa informação, mas hoje o principal foco de informação é a rede social. Os indivíduos com menos de 30 anos usam a rede social como fonte de informação e muitas vezes é uma fonte de informação totalmente equivocada. Importante é reforçar o que a Lina falou sobre usarmos o site do Conselho Federal de Medicina. Você coloca lá o nome do médico e ele vai dizer se o médico é ativo, se tem especialidade. Existem muitas especialidades que as pessoas fazem propaganda de medicina integrativa. Isso não é especialidade médica. Para ser uma especialidade médica, tem que estar dentro do site da Associação Medicina Brasileira, AMB, que ela vai descrever quais são as especialidades médicas que fazem parte da Associação Médica Brasileira. As demais não existem. E se as pessoas estão falando que são especialistas em áreas que não são reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, isso é uma infração ética e deve ser denunciada e essas pessoas devem ser punidas porque elas estão fazendo uso da fake medicina.
Uma das narrativas que a gente tem visto também, Paraná, nos últimos anos, são algumas narrativas falsas sobre riscos sobre o uso de vacina, como causar autismo, câncer, sarampo, que alteram o DNA da pessoa. Isso pode trazer um impacto na cobertura vacinal do nosso país. Se a gente olhar o aumento da sobrevida das pessoas de 300, 400 anos atrás e a sobrevida hoje, sem dúvida alguma, foram uma série de tratamentos, de antibióticos, de medicações, mas sem dúvida a vacina foi uma das coisas principais para nós termos um aumento na sobrevida dos pacientes. Como você tem ouvido no seu consultório as narrativas dos pacientes sobre medo de uso de vacina? Os pacientes estão extremamente confusos, porque a rede social trouxe um grande benefício, que é a facilidade de chegar à informação, mas trouxe um grande malefício, que foi a conformidade com o superficial. E isso deu voz a muita gente que não tem propriedade nenhuma para falar sobre aquilo. Então, durante o período da Covid, a gente viu pessoas que nunca na vida publicaram um artigo sobre doença infecciosa, que nunca tiveram a mínima respeitabilidade no meio científico, dando opiniões sobre o tratamento de uma doença complexa, em que pessoas que dedicaram a sua vida às doenças infecciosas ainda não tinham conhecido. Ou seja, simplificando um processo para ganho pessoal. Então, isso acabou trazendo à tona uma série de movimentos que já vinham ocorrendo, e um desses movimentos, para mim, o mais perverso de todos, o mais imbecil, o mais pouco inteligente, e o que mais denota a falta de leitura de quem fala sobre isso, é a questão da vacina. Não precisa ir lá atrás, na China, da Idade Média, onde as mães botavam os filhos para ordenhar a vaca que tinha varíola, porque ela sabia que se o filho fizesse uma vesícula na mão, ele não ia ter varíola naquelas grandes epidemias que matavam pessoas. Não precisa nem chegar lá. Precisa chegar aqui no Brasil, da época que eu fiz faculdade, entre 77 e 83, e que eu fazia meu estágio no Cotumaia, e que eu via pessoas sequeladas e pessoas que morriam com paralisia infantil, que hoje não se vê mais, com sarampo grave, com encefalopatia por sarampo, por varicela grave, coqueluche. Ninguém mais viu isso. Isso, depois que o SUS assumiu a vacinação e criou no Brasil o maior programa de vacinação do mundo, o Brasil mudou. A expectativa de um brasileiro naquela época era 55 anos de vida. Hoje é 77, semelhante a de um americano. E o que é que matava mais um brasileiro naquela época? Doença infecciosa, prevenível por vacina. Hoje, o que mata mais o brasileiro é o que mata o americano. É doença cardiovascular e câncer. Por quê? Porque estão vivendo mais. Né? E aí, Hélio, eu considero assim, para mim, se tem qualquer pessoa que fale sobre vacina, contra a vacina, e que traga esses argumentos absurdos, rasteiros, eu digo assim, é ignorante, lê pouco, estuda pouco, lê pouco, não tem... ou se informa através de rede social, que hoje é a maior fonte de desinformação. Mas quando um médico fala isso, eu vou mais além, eu vou mais adiante, porque ao médico não é dado o direito da ignorância. O médico não pode ser ignorante, não é dado esse direito. Perfeito. Então, se ele está fazendo isso, ele está cometendo um crime contra a humanidade. E enquanto a gente não considerar isso um crime, isso vai continuar existindo por crenças que muitas vezes são ideológicas, que estão muito além da medicina, crenças que são, às vezes, por fé, por irracionalidades, que o ser humano tem o direito de ter, mas não tem o direito de impor a ninguém. Enganar os outros, não tem o direito. Não tem. Não tem direito. Alina, no seu dia a dia, quando a gente fala em fake news na saúde, você trabalha muito dentro de um hospital, o que é que você tem visto mais frequentemente no seu dia a dia de malefício, seja no ambulatório ou seja na internação hospitalar? Quais são os principais males que essas fake news têm trazido aos pacientes no seu dia a dia? Fórmulas inadequadas e uso de hormônio para quem não tem indicação. Todos os dias eu escuto alguém falando, doutora, eu tenho algum problema nos hormônios? Por quê? Porque está cansada, porque está indisposta, porque trabalha muito, porque dorme tarde, tem uma jornada de trabalho muito grande, e vem para fazer uma avaliação se há algum problema no hormônio. E
muitas vezes não tem nem indicação de fazer aquelas dosagens hormonais todas. E aí passou em alguma outra pessoa, pede para olhar, os hormônios vêm todos normais, ou tem variações relacionadas, por exemplo, ao ritmo da menstruação. E aí vem alguém lá e fala para ela, fala assim, olha, seu hormônio pode ficar melhor, pode ficar aqui no nível superior. E vai lá e dá um hormônio para a pessoa buscando fazer essa melhora. Então, hoje, eu acho que o que tem mais de malefício na minha área, que é de endocrinologia e metabologia, é o uso inadequado de hormônios com fins estéticos, trazendo a paciente, principalmente as mulheres, aspectos e características que são, obviamente, desejáveis, perder gordura, ganhar massa muscular, mas utilizando hormônios masculinos numa mulher que tem a sua quantidade de hormônio masculino infinitamente menor do que os dos homens, e aquilo ali é seguro para ela. Então, isso é um risco, isso coloca em risco de doenças hepatológicas, doenças cardiovasculares, doenças trombogênicas, aumento de risco equiparando-se eventualmente aos homens, e o uso de fórmulas que a gente já falou aqui, que causam diversos efeitos maléficos, esses são os que eu identifico. E também no dia a dia do endocrinologista é o uso de medicação para emagrecimento para indivíduos que não têm necessidade de uso de medicação. É o indivíduo que, por fins estéticos, quer perder 1 ou 2 quilos e faz uso de medicação. Usar medicação para perda de peso, quando não tem indicação, é um remédio, tem seus efeitos colaterais, o indivíduo pode vir a ter esses efeitos colaterais, e há um problema grande quando se perde peso, de peso que não deve ser perdido por medicação, porque a gente também modifica a taxa metabólica basal, pode perder eventualmente massa muscular, fazer dietas inadequadas para alcançar um peso que não seria alcançável por meio de medicação. Então, esses são os problemas principais que identifico na área da endocrinologia e metabologia. Perfeito. Só lembrando a questão de chip, eu vi anteontem uma colega infectologista compartilhou comigo que ela está acompanhando a paciente durante 9 meses que pegou uma micobactéria devido à implantação de um chip e já teve que fazer várias cirurgias para debridar, tirar tecido morto devido à infecção. Então, mesmo esses chips também, eles podem trazer um risco de infecção. Sim. Isso acontece, não foi a primeira paciente e nem foi a última. Mas eu queria lembrar a Paraná, fazer uma pergunta sobre sua história de pesquisador. Logo no início da sua carreira, Paraná foi o responsável por a identificação em jogadores de futebol que tomavam algumas vitaminas pela via venosa e compartilhavam a seringa dentro dos vestiários, e vários desses jogadores de futebol foram contaminados por vitamina D, por hepatite B, devido ao uso dessas vitaminas. Fale um pouco, Paraná, como foi essa pesquisa que você fez e o impacto que houve na mudança desse hábito que era muito comum há 30, 40 anos atrás, é algo recente. Isso é curioso. Eu sempre gostei muito de futebol e eu comecei a ir para a Fonte Nova, na Fonte Nova antiga, um anel só, meu pai me levava, nós morávamos em Brotas, meu pai me levava e eu vi o Galícia ser campeão. Foi a primeira vez que eu vi o Galícia, 1968. Então, eu sempre gostei e acompanhei futebol. E no ambulatório do Hospital das Clínicas, eu comecei a perceber, quando nós começamos a fazer diagnóstico de hepatite C, diga-se de passagem, a Bahia foi pioneira nisso, a gente começou a hepatite C pela Bahia, foi o primeiro estudo epidemiológico de hepatite C foi aqui na Universidade Federal da Bahia, e o primeiro teste de confirmação diagnóstica foi aqui, e os primeiros tratamentos também, o primeiro a usar ribavirina no Brasil foi aqui. Então, neste momento, eu comecei a ver uma série de jogadores de futebol, era de um time de Feira de Santana chamado Bahia de Feira de Santana, que depois desapareceu e voltou mais recentemente. E aí eu comecei a ver, curioso, veio o primeiro, o segundo, o terceiro, eu falei, olha, tinha fulano ainda que jogava lá, morreu. Esse teve um câncer de fígado, esse morreu de cirrose, acho que bebia muito. Eu disse, dá para você chamar os que ainda estão vivos? Chamei quando eu avaliei, todos tinham hepatite C. Na época eu tinha um projeto com a França, então mandei o soro para lá, no Brasil ainda não fazia, e fez o genótipo. O que é o genótipo? É a carga genética do vírus, era o mesmo vírus. Então eu disse, esse pessoal foi infectado no mesmo local, pela mesma fonte. E aí eu descobri que nos vestiários se usava complexo vitamínico venoso e glucanergan. O que é que eles faziam? Eles trocavam a agulha, mas usavam a mesma seringa. Quando você aspira, o sangue vai para dentro da seringa. Então contaminava todo mundo. Nessa história,
Aqui na Bahia, nós tratamos mais de 70, alguns foram transplantados, mais de 70 pacientes. E no Brasil todo, a gente chegou a fazer um projeto com os tricampeões mundiais, com o Wilson Piazza, na época, que era de uma associação dos ex-jogadores de futebol. E vários ex-jogadores foram convocados, foram tratados. Na época também a Rede Globo se engajou nessa campanha. Muita gente foi tratada, curada, infelizmente alguns não tiveram essa oportunidade. Muitos ídolos, e infelizmente a maioria deles precisou de ajuda, de tratamento no Serviço Público de Saúde, porque foram grandes jogadores, mas não tinham nenhum lastro mais financeiro. E isso gerou algumas publicações, uma delas no American Journal of Gastroenterology em 1999 e outra em 2001. E realmente foi um trabalho muito interessante, muito interessante. Hepatite B e hepatite C. Só para a gente ver que, efetivamente, quando nós trabalhamos com a ciência, com dados científicos, com levantamento de dados, a gente pode ter um grande impacto na sociedade. Então, assim, pesquisa como essa que Paraná falou, mudou a rotina de vários times de futebol, porque eles passaram a conhecer o risco de fazer uso desses suplementos compartilhando a mesma seringa. Eu gostaria de pedir à Lina, assim, que uma das funções da Associação Bahia de Medicina é trazer para essas discussões pessoas com um excelente currículo, com uma formação moral também excepcional e compartilhar dados com a nossa população, que são dados embasados na ciência. Queria que você passasse as considerações finais para os nossos participantes, pessoas que estão assistindo conosco desde o início da nossa apresentação do nosso podcast. Qual a mensagem final que você gostaria de passar para elas? Porque a disseminação de ciência é algo que pode impactar positivamente a nossa sociedade. Por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com diversos colegas, professor Paraná, o doutor Hélio, pessoas queridas e que defendem a medicina de qualidade. E a mensagem final é que a gente precisa acreditar na medicina e na ciência. Acreditar na medicina que é arte, a medicina é uma ciência milenar e o propósito é ajudar e curar e aliviar as pessoas no seu processo de adoecimento ou prevenção de doenças. E para isso nós precisamos buscar profissionais de qualidade técnica adequada e ética, né? E a forma de buscar isso a gente já comentou aqui. Nessa busca pelo profissional, o paciente ele entrega, né, a sua vida literalmente, os seus segredos, a sua intimidade ao médico, e o médico deve ser capaz de respeitar essa relação. E a forma de respeitar essa relação é nunca dizer, na minha opinião, o que eu acho, na minha prática, sobre o meu protocolo, minha experiência com 5 pacientes, não. O médico é o detentor do conhecimento que é baseado na ciência, na metodologia científica. Ele deve ser o porta-voz da ciência buscando a saúde do paciente. Ele vai interpretar o sinal e sintoma do paciente, ele vai penetrar naquela história clínica, vai ouvir, vai acolher aquele indivíduo, mas vai transformar o conhecimento que sai da sua boca, ele deve ser retratado, deve retratar a ciência. Essa deve ser a base do médico. Então, é isso que eu gostaria de deixar como mensagem, que devemos acreditar na medicina, porque ela é uma ciência linda, ela é arte, e que a ciência baseada, a medicina deve ser sempre lastreada pela ciência de boa qualidade e metodologia científica. Excelente. Passar agora para Paraná, que é um dos mais importantes speakers sobre o tema, sobre hepatotoxicidade, sobre fake news, uma pessoa respeitada nacionalmente e internacionalmente. No próximo mês, ele vai dar uma palestra sobre hepatotoxicidade no Congresso da Sociedade Americana de Estudos do Fígado, que juntamente com a Sociedade Europeia são as duas principais sociedades sobre doenças hepáticas. Ele vai falar sobre isso, sobre hepatotoxicidade. Então, se eu tivesse que passar uma mensagem para a nossa população, para os nossos colegas, sobre os riscos inerentes ao uso de medicações que não estão embasadas em evidência científica, sobre fake news, como nós podemos atuar para melhorar a qualidade de vida da nossa população e evitar os malefícios relacionados aos tratamentos sem evidência científica. Para os nossos colegas, os colegas que fazem a medicina honesta, justa e comprometida com o ser humano, eu diria, reajam.
reajam sempre, se mostrem indignados e orientem e denunciem esses abusos, porque eles estão adoecendo pessoas. Eles estão desvirtuando a medicina e é muito importante separar o joio do trigo. Separar quem é médico e quem é um indivíduo que, por acaso, ganhou o CRM e que pode prescrever. São coisas diferentes. O médico, ele tem um processo de formação. O outro, basta ter uma graduação, um diploma. O médico, ele tem um compromisso humanístico. O outro tem compromisso com o bolso dele e com a verdade dele. Então, são coisas diferentes. Reajam e mostrem que existe uma medicina e uma outra que é fake medicina. E para a população em geral, fiquem atentos, por favor. Digam não à superficialidade. Se vocês verem, observarem, se virem um indivíduo na rede social dizendo isso e aquilo, que ele é isso, que ele é aquilo, procurem o currículo desse indivíduo. Existe hoje a plataforma Lattes. Um professor, um pesquisador, ele tem o currículo Lattes. O Brasil tem um sistema de currículo que é invejável no mundo todo, que é o Sistema de Currículo Lattes do CNPq. Se você entra no site do CNPq, você pode acessar se aquele indivíduo tem currículo Lattes. Se ele não tiver, aqueles títulos todos que ele disse que tem, desconfie. Se ele disse que tem aqueles títulos, desconfie. A outra coisa é buscar o RQE, que é o Registro de Especialidade no Conselho Federal de Medicina, porque vocês vão ver aí aberrações. Pessoas que dizem que tem uma especialidade, que a especialidade não existe, e pessoas que têm uma outra especialidade que se transmutaram para especialidades que não existem. Aí você vai ver oftalmologista, você vai ver ortopedista, você vai ver cirurgião, que virou hormonólogo. Que é uma especialidade que não existe. Que é uma especialidade que não existe, é uma fake especialidade. E aí você vai entender que ali tem uma espécie de embromação, né? De enganação, cujo objetivo é comercial. Então, muita atenção, porque as pessoas estão adoecendo. Quem pode dizer que essas pessoas estão adoecendo? Várias especialidades, mas os cardiologistas, porque quem usa hormônios, sobretudo os hormônios masculinos, morre mais do coração, 3 vezes maior o risco de morrer do coração. Os hepatologistas, porque a maioria dessas drogas passa pelo fígado, e é lá no fígado que elas causam a lesão, às vezes décadas depois. Então, o indivíduo está ali incubando uma doença que vai explodir algum tempo depois. Então, é para esses locais que os pacientes adoecidos vão. Eu tenho certeza que hoje aqui no podcast tem muita gente se reconhecendo nesse grupo. Não tenho Muita dúvida gente nenhuma. se reconhecendo aí. Porque a quantidade de pacientes é imensa. No grupo dos hepatologistas da Sociedade Brasileira de Hepatologia, todo dia tem um relato, De alguma coisa bizarra. 2, 3 colegas relatando essas aberrações e como os pacientes chegam adoecidos aos consultórios. Eu não tenho semana que eu não tenha 2, 3 pacientes novos que adoeceram por causa disso. E algumas pacientes que não conseguem se livrar da dependência, não é isso? Isso é droga. Isso não é reposição hormonal, é droga. E essa droga causa dependência. Hélio, é mais ou menos assim. Quando a gente tem um paciente com doença alcoólica do fígado, às vezes interna o paciente, ele está descompensado, ele para de beber, ele melhora. A gente tira ele daquela fase de tempestade, ele vai ao consultório, a primeira coisa que ele pergunta é: eu vou poder beber um pouquinho? Isso aí. Ele não entendeu, a ficha não caiu, o tamanho é a demanda, a compulsão, dependência, né? A dependência. A mesma coisa acontece, às vezes você chega o paciente e adoeceu grave, fez um infarto do miocárdio, ou como eu tive há pouco tempo um paciente que fez um infarto cerebral com o uso de chips, e o que é que ele pergunta? Eu não vou poder usar mais nunca? Ou desenvolve tumores de fígado, né? Tumores? Hoje eu vi um caso assim. Exatamente hoje eu vi um caso assim. Que eu não sabia que estava usando. E que ele acabou confessando lá no momento em que eu dei o diagnóstico. Perfeito. Sobre essa questão de o inconformismo, eu me lembro que certa vez Dom Avelar Brandão Vilela, ele falou assim: se você deixa de ficar inconformado com as má práticas, com as coisas que são antiéticas, é porque sua moral já está comprometida. Então, é importante frisar que nós temos que ficar realmente inconformados com a fake news, porque isso traz muito mal aos pacientes. É importante lembrar que todas essas nossas discussões, esses
pensamentos que foram compartilhados aqui, nada disso substitui a consulta médica. Sim. Então, isso aqui é apenas um direcionamento, dando algumas dicas práticas de como combater a fake news, mas uma das formas importantes de combater a fake news é utilizar a medicina baseada em evidência. Então, a Associação Baiana de Medicina tem esse compromisso em trazer a verdade, trazer pessoas éticas, corretas e que têm um currículo espetacular. Então, eventos como esse aqui, podcast como esse, a gente espera e tem a certeza que vão ter uma grande repercussão na nossa sociedade, que é uma das principais atividades e funções da nossa Associação Baiana de Medicina, trazer fontes confiáveis. Eu agradeço imensamente a participação do professor Raimundo Paraná, de doutora Alina Feitosa, e em nome do nosso presidente, Robson Moura, eu agradeço a ambos e peço a cada um de vocês que estão assistindo esse nosso podcast que comentem, contem histórias, compartilhem dúvidas e opiniões, porque esse trabalho é um trabalho conjunto. É o conjunto das entidades médicas, dos médicos e também da imprensa e de toda a sociedade. Temos que combater de forma incessante as fake news na área de saúde. Muito obrigado a todos.